Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver o dia, um novo dia, a alegria de um novo momento, a alegria de se encontrar no Senhor, a alegria de entender que os meus olhos abriram porque o Senhor permitiu, a alegria de dizer assim, obrigado pela família, a alegria de dizer obrigado pelo meu trabalho, a alegria de dizer obrigado pelos amigos, a alegria de dizer obrigado pela família, pelos filhos, obrigado pelo meu meio de transporte, obrigado pela minha comida, a minha cama, obrigado pelo sol, obrigado pela visão, pela água que eu tomo, obrigado por tudo, Pai. E nós possamos ter a alegria de sabermos que tudo isso é fruto da tua benignidade, da tua bondade, do teu amor por cada um de nós. E obrigado por hoje querer viver, me esforçar a viver dentro daquilo que tu já estabeleceu para a minha vida. Não sou eu que me mantenho, não sou eu que me seguro na tua presença, Pai. É tu que tem me segurado, é tu que tem me estimulado a te buscar, é tu que tem me estimulado a ter alegria, inclusive de preparar esses devocionais, que às vezes ninguém ouve, ninguém assiste, mas a gente mantém aqui perseverante. Às vezes temos alguns que têm o prazer de assistir, a gente tem pessoas que, por incrível que pareça, têm acompanhado desde o primeiro deste ano aqui, direto, todos os dias ele faz questão, inclusive, de registrar sua presença no devocionais. Existem aqueles que já ficam tristes quando de repente eu envio o link. Há sentimentos diversos, Pai. E o meu sentimento é um sentimento de dizer assim, Pai, eu vou aqui permanecendo, eu vou fazer com humildade, sei que não tenho a profundidade do ensino, mas eu tenho a vontade de manifestar o meu prazer de viver na tua presença, o meu prazer de ter sido, vamos dizer assim, aceito por ti na tua casa, na tua morada, na tua presença, dentro da tua obra. E que bom que a minha família também tem ingressado. Eu tenho minha filha que mora comigo, tenho minha esposa, tenho meu filho que mora em São Luís, e tenho minha filha que te conhece, que batizou em teu nome, mas está afastada. Mas todos a gente está em oração, sabemos que há muitas falhas na nossa caminhada, mas eu pelo menos venho clamando a ti constantemente, inclusive pelos meus irmãos de oração, que é o irmão Jano, o irmão Valtair, o irmão Coutinho, que a gente faz um grupo de oração todos os dias às 5 da manhã. 5 da manhã para a gente poder orar pela vida das pessoas que, vamos dizer assim, que nos permitem, né, participar da vida delas, nos permitem que a gente conheça os problemas delas, às vezes que pedem essa oração. Então, se você não sabe se alguém ora por você, se você tem alguma necessidade desse sentido, é só você entrar em contato conosco, né, e pedir sua oração pelo seu motivo, e a gente está aí pronto para poder, vamos dizer assim, partilhar. E é todos os dias, irmãos. A gente tem pelo menos mais de 3 meses nessa caminhada, todos os dias, 5 da manhã, e é um prazer a gente poder interceder junto ao nosso Pai, pedindo clamor, sabendo que é dele que vem o poder, dele que vem a ação. A gente só pede, porque a gente entende que é o nosso dever orar por todos, e é o nosso dever estar em comunhão, tá bom? Dito isso, hoje, dia 11 de julho de 2025, primeiramente eu quero celebrar aqui com muita alegria a notícia que meu irmão Senildo me deu da sua mãe, que é minha tia Dona Nonata. Ela já se encontra em casa, estava internada, estava entubada, já se encontra em casa, ainda não está andando, mas é claro, é visível a ação do Senhor trazendo a melhor a sua saúde. Minha tia, creio que a senhora dará um testemunho muito forte. Primeiro, que a senhora vai encontrar a Jesus Cristo no seu coração, verdadeiramente aceitá-lo como Senhor e Salvador. E segundo, a senhora vai testemunhar bastante. E que alegria a família do meu irmão Senildo, tá bom? Então a nossa meditação nesse dia de hoje está em Salmos 37. E a gente vai usar o versículo 22 como uma referência da nossa abordagem devocional. Diz assim, é uma resposta, tá? Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. O interessante nisso aqui, ou a coisa que já me chamou a atenção, é que ele já começa assim, quando ele fala, porque aqueles que ele abençoa. E aí, você lendo o capítulo 37, você vai ver que há uma, vamos dizer assim, há uma correlação, ou há um confronto entre aquilo em que o ímpio receberá e aquilo que o próprio justo receberá. E a ação do salmista aqui é como se fosse uma abordagem do próprio Senhor. O salmista, ele vai trazendo a abordagem, e quando ele usa esse ele, quando a gente vem lendo, porque logo no versículo 21 ele diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. E aí entra, porque aquele que ele abençoa. Então, quando você está lendo um versículo para o outro, você às vezes pode até dar uma confusãozinha, diz assim, nossa, quem é esse ele? O ímpio? E fica ali meio não. Mas a gente vê com muita atenção, com muita tranquilidade, que este ele é o próprio Senhor, porque aqueles que ele abençoa, ou seja, que o Senhor Deus abençoa, aqueles com que ele está presente, aquele que ele se unifica, aquele com que ele tem aliança, com que ele tem, vamos dizer assim, relacionamento. Lembrando que nós estamos no tempo ali do povo hebreu, do povo judeu. Então, essa questão, como eu falei aqui no devocional, sobre aliança, ela é muito viva, porque é um povo de aliança que é o povo de Israel. E o Senhor, aqui interessante, mas quando a gente vai lá para o Novo Testamento, e a gente vai acompanhando a Bíblia, e vai acompanhando até mesmo o mau testemunho, a negação de Israel como povo, como nação. Mas é claro que há remanescentes, há pequenos grupos que são separados disso. E a gente entra lá em Romanos, como por exemplo, eu acho que Romanos 12 a 11, mais ou menos ali, em que ele vai falar sobre o povo israelita, que nem todo israelita
é de fato, vamos dizer assim, um judeu que está na presença do Senhor. Ele vai falar, mas aqui a concepção é que a nação como um todo ela está na presença do Senhor. Mas a gente está vendo aqui falar de um ímpio como uma forma geral. Então, ímpios, tanto que seriam os povos gentis, ou as pessoas que praticavam mal, a imoralidade, a indecência, o engano, a letalidade para o seu próximo, quanto gente do próprio povo de Israel. Há o ímpio em todo lugar. E aí, o salmista vem trazendo essa relação com o Senhor, porque os salmos, eu acho interessante que diversas vezes a gente fundamenta as informações, está na Bíblia, que está no livro de Salmos, isso sempre é muito impactante, porque a gente vê que claramente é o salmista que coloca a sua posição, a sua visão, a sua clareza, o seu entendimento, a sua confiança, a sua, vamos dizer assim, a sua fé que ele tem em Deus, e ele transforma isso como algo muito verdadeiro, porque ele transpira dele, ou ele transfere dele para o próximo, ou seja, ele transfere para mim, que quando a gente vai ver aqui, é uma confiança impressionante os que o salmista tem em Deus. Então ele está numa sintonia, está num relacionamento de uma perfeição, diria, a palavra até invejável que não seria, mas seria assim, impressionante, seria assim, admirável. O salmista, quando a gente fala no versículo 1º, está escrito, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então o salmista já chama a atenção, olha, não faça isso. Não olhe para os malfeitores achando que o resultado deles é melhor do que o teu. Não olhe para a prosperidade dele e inveje isso. Cuidado, meu irmão, cuidado. Ele diz assim, não tenha inveja desses que praticam iniquidade. Não fique indignado, não fique chateado, não fique questionando Deus, não fique revoltado, porque quando tu compara a tua caminhada, compara o teu momento, compara o teu viver em Cristo Jesus, e tu vê uma vida que, aos teus olhos, é uma vida de mendicância, uma vida de sofrimento, uma vida de escassez, e ele diz assim, não faça isso, porque quando a gente, um pouco disso, quando você vai lá no versículo 25, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, o teu sentimento de abandono, o teu sentimento de não ter as coisas, o teu sentimento de às vezes, de se sentir até miserável perto dos outros, é um sentimento muito mais tomado pela tua natureza humana do que efetivamente pelo aquilo que tu vive espiritualmente. Porque se você é arraigado, se você é firmado, se você é enraizado na palavra do Senhor, nos ensinos de Cristo Jesus, você não tem como olhar para a tua vida, por mais que seja uma vida materialmente aparentando ter grandes necessidades, que às vezes nós temos, mas uma vida de mendigar. Porque de cara, logo, o que você tem, essas pessoas não têm, que é a paz, que é relacionamento, que é intimidade. Você tem a filiação em Cristo Jesus, coisa que o ímpio não tem. E aí, nesses salmos, interessante que eles são exatamente 40 versículos, e aí eu recomendo fielmente que você leia, que você vai ver, sempre que ele está falando daquilo que o ímpio receberá, ele traz com o contraponto daquilo que o justo também receberá. E aí, por exemplo, quando você vai lá no versículo 13, são vários os versículos que vão te trazer esse fundamento, mas ele diz assim, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E o interessante aqui é que nós poderíamos dizer que esse versículo poderia se aplicar até tanto ao ímpio quanto ao justo. Porque de uma forma geral, mas o sentido aqui é do riso do Senhor contra o ímpio. Mas a gente poderia dizer também que o Senhor se rirá do justo, porque também verá que chegará o seu dia. O seu dia o quê? Para que ele possa ter o seu corpo glorificado, para que ele possa ser arrebatado, para que ele possa entrar no reino dos céus. Enquanto esse riso aplicado ao ímpio é o ímpio da justiça, é o ímpio da sua, vamos dizer assim, da sua destruição. E por muitas vezes a gente percebe que é usado a palavra desarraigar, ou seja, como se fosse tirado, fosse destruído, fosse dizimado, fosse aniquilado, dando o entendimento que ele desaparecerá para sempre, que o que vai, pelo menos sobre a face da terra, o que vai perdurar, o que vai ser preservado, está, por exemplo, lá no versículo 29, entre outros, diz assim, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O Senhor é aquele que te dá várias promessas, o Senhor te criou para a aliança, ele diz que você deveria usufruir, comer o melhor dessa terra, mas ele também diz que a gente deveria se alegrar se nós tivéssemos apenas o que comer e o que vestir. E essas coisas maiores que às vezes nós perseguimos, carreira, dinheiro, prosperidade, viagens, a gente quer sempre conforto, isso não era exatamente. Tem essas promessas, desde Deuteronômio lá, tem essas promessas para a gente, Levítico, Deuteronômio, tem sim, principalmente aqui para o povo de Israel. Mas a principal promessa da gente é que ele estaria conosco por todos os dias, dos séculos até a consumação dos séculos. Essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande promessa, essa é a grande visão, essa é a nossa grande necessidade. Mas é claro que quando você está mergulhado aqui nesses versículos do capítulo do Salmos 37, você vai ver que Deus, você sendo justo, sendo reto de coração, andando no Senhor, temendo o seu nome, você simplesmente será, como diz parte do que está lá no final do versículo 37, porque o futuro seu, o futuro desse homem, o futuro daquele que é justo, o futuro daquele que é resto, o futuro daquele que é temente ao Senhor, o futuro daquele que anda nos caminhos, conforme a obediência, conforme o coração do nosso Deus, ou seja, que a gente alinha, que a gente ajusta o nosso coração para um próprio coração de Deus, esse será um futuro de paz.
Que maravilha, meu irmão, que maravilha, que maravilha. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar contigo, que Deus possa trazer dentro da tua casa notícias semelhantes, como eu falei aqui da minha tia Dona Nonata, que está na sua recuperação. São muitas as crises, são muitas as dificuldades, são muitos os lamentos. E volto a dizer, se você precisa de oração, nós temos um grupo de homens que está diariamente às 5 da manhã orando pela causa daqueles que entendem, daqueles que já compreendem, daqueles que estão suplicando, estão implorando para que o Senhor possa escutar as suas preces. Mas lembrai-vos, as preces precisam estar de acordo com a vida, com aquilo que o Senhor quer para a gente. As preces, elas são, vamos dizer assim, elas são recebidas pelo Senhor com muito mais facilidade quando ela vem da boca de um justo, da boca de um homem temente, da boca de alguém que tem relacionamento. E nós, como cristãos, eu posso dizer isso hoje, eu afirmo, eu tenho fé nisso que eu estou dizendo, porque para mim, com certeza, nós estamos com relacionamento de filho para pai. Ou seja, o Senhor que é pai nos deu a condição de filho. E aí eu, com toda segurança, oro para o meu Senhor e eu tenho certeza que se ele não realizar, isso não vai interferir em nada na minha, vamos dizer assim, hoje, no meu prazer de andar segundo a lei de Deus, conforme está escrito lá em Salmos 1, e meditando na lei do Senhor, se afastando da roda dos escarnecedores, não dando os ouvidos para que as pessoas possam corromper o nosso pensar. Tá certo? Que o Senhor, todo-poderoso, que o Senhor, que é digno de toda a honra e glória, que o Senhor que nos deu e prometeu a sua paz, ele possa estar contigo, com tua família, e que vocês possam ser plenos e realizados na presença de Cristo Jesus. Que Deus nos cuide, meu irmão.